Olá, meu caro rubro-negro, posse de bola chegando agora, um corte. E o que me chama a atenção é Zé Trajano chuta o balde com a qualidade do futebol sul-americano e o Flamengo sempre lá acima. E que Furi não acredita que o time dele passa pelo Flamengo em uma possível semifinal. O futebol que o Flamengo vem encantando a todos, até os antes, chama a atenção. E o Mauro representa, cara, com tudo que ele fala, lógico. E essa é significativa. O Kifuri lamenta pela última vez o Ancelotti não ter levado o Pedro e espera ser convocado. Aí ele vai lá e dá a deixa. O que importa é o Pedro servir a selevar. Essa é a verdade. É o que nos encanta, o que dá alegria, o que representa o nosso mundo, a nação rubro-negra. Beleza? Bora lá. O vídeo tá interessante. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, eu lhe peço, ajuda demais. E os créditos desde já, o link abaixo para conferir. Vamos embora. Como hoje. Muito bem. Lembrar você do seguinte, né, âncora? Estamos na seguinte situação. Podemos ter 2 semifinais entre brasileiros e podemos ter uma final Fla-Flu ou uma final derby, Corinthians e Palmeiras. Sim. Pense nessas duas ou uma final possibilidades. espanhol, Palmeiras e Flamengo. Ou a tradicional. A tradicional final. A final tradicional. Realmente é uma situação inusitada essa de hegemonia do futebol brasileiro. Que pena que o Mirassol, que mereceu ganhar, com o time reserva, na altitude, acabou perdendo os pênaltis. Perdeu, mas mereceu ganhar. Bom, temos uma enquete que já está sendo amplamente elogiada, inclusive no nosso chat aqui, porque de fato ela é muito boa. E tem a ver com os classificados da Libertadores. A pergunta é, qual classificação mais chamou sua atenção? Cada um por seu motivo. Foi o Corinthians, mais Corinthians impossível, com 1 a menos, o Memphis dá o chute, faz o gol, a semana toda que o Corinthians passou, 1 a 0 em dificuldade, 1 a menos desde o primeiro tempo. Foi o Flamengo, que fez talvez a melhor apresentação de um time no futebol brasileiro e sul-americano até aqui, ganhando com vontade do poderoso e forte Cruzeiro. Foi o Fluminense que não vai dar, técnico interino, não sei o quê. Toma o empate no final e leva nos pênaltis com o Fábio brilhando? Toma um empate injusto do ponto de vista da marcação. Que foi, sabia? Você achou que foi pênalti? Achei que aquele foi. Achei que aquele foi e o que o Palmeiras reclama não foi. Eu achei Então, que lances diferentes, né, gente? Lances diferentes. Não, era porque era mão na bola. Era porque era na mão na bola. Não, que a história é o seguinte. Não, recolheu o braço, mas não há tempo de impedir o bloqueio da trajetória da bola, que inclusive em direção ao gol. O outro é o lance que o braço do cara já está grudado. Já está grudado no corpo. É muita forçada de barra que eu vejo para tentar... Assim, a gente se deixa muito levar pelo que falam comentaristas de arbitragem. É impressionante, cara. E falam cada coisa, olha... Eu achei os dois parecidos, porque para mim os dois estavam abertos. Tanto do Cerro Porteño quanto o do Fluminense. Enfim. E por fim, a última opção da enquete, o Palmeiras. Não vai dar, o Abel vai cair, fora Abel, quem é Abel, não serve mais, Pardal. Gol de cabeça do Gustavo Gomes, revivendo o Palmeiras forte. Eu quero a lista do Abel, dos companheiros que nós vamos Abel demitir. Que ameaçou, falou que vai soltar a lista. É tipo um macartismo futebolístico. O negócio é o seguinte. A gente ficou falando mal dos times estrangeiros. Bola por bola, Corinthians, Fluminense e Palmeiras não jogaram essa bola também, que nós estamos exaltando aqui. Ganharam. De uma forma ou de outra, gol do Gustavo Gomes, como sempre, o Corinthians, aquela jogada, o Fluminense também, terá de herói, ganhou nos pênaltis e tal. Talvez tenha sido prejudicado ou não, tudo bem. O Fábio pegando. O que encheu os olhos, depende do ponto de vista de você olhar, foi o Flamengo. Quem gosta do bom futebol, aprecia o bom futebol, foi o Flamengo, que jogou muito bem no jogo de ida e no jogo de volta. Com Pedro espetacular, dando passos maravilhosos, a torcida prestigiando o time. Nós estamos falando da torcida do São Paulo e a torcida do Flamengo, no Maracanã. Não vamos falar também, né? Então, quem gosta de bola, como eu, de ver um bom espetáculo, o time jogando bem. Aliás, eu tinha dito aqui, vamos lembrar, que o vencedor desse confronto Flamengo e Cruzeiro sairia o time que melhor joga futebol no futebol brasileiro no momento. Lembra disso? Sim. Falei antes do primeiro jogo. Era um encontro muito esperado pela qualidade dos dois times. Não decepcionaram. Tem razão. Não decepcionaram. O primeiro jogo foi legal, o segundo jogo foi legal e o Flamengo foi mais legal que o Cruzeiro. Portanto, se eu tivesse que votar, pelo meu ponto de vista de olhar, julgar pelo bom futebol, eu votaria no Flamengo. Que chamou mais a atenção a qualidade, não a emoção, não sei o quê, papapá, esse termo heróico, entre aspas, que você fala aí e tal. Olha, Dizia eu, então. O Corinthians vai ter o Estudiantes pela frente agora.
segundo jogo em Itaquera. O que você espera? Você espera mais ou menos a mesma coisa. Pode chegar na semifinal? Pode, com esse time, com esse futebol. Agora, vai chegar na semifinal, vai receber o Flamengo em Itaquera. Seja o que Deus quiser. Porque o segundo jogo é no Maracanã. Seja o que Deus quiser. Aí você entra numa situação absolutamente desconfortável, né? De um time que joga o que o Flamengo foi capaz de mostrar no Maracanã, mesmo quando esteve inferior ao Cruzeiro, porque chegou a estar inferior no primeiro, ao no Cruzeiro. início do segundo tempo, o Cruzeiro... Não, quando o Flamengo faz aquele segundo golaço... O Cruzeiro estava até melhor um pouquinho. Foi um momento em que ficou mais equilibrado. Enfim. O Gerson teve, entre o começo do segundo tempo e o segundo gol do Flamengo, o Gerson pôs a partida debaixo do braço. Depois morreu de novo. Primeiro tempo não jogou nada, e depois que tomou o segundo gol, não jogou de novo. Mas teve momentos ali. Enfim, é Corinthians. Maior que o abismo. Esse é o Corinthians. Muito bem, olha, a gente falou aqui no começo um pouquinho já sobre o grande jogo do continente sul-americano, a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro. E aí foi um negócio de fato muito impressionante, sobretudo o primeiro tempo. Mauro, vou com você novamente. E o Flamengo encarou o pior adversário possível para ele, que era o Cruzeiro, que é forte também, muito forte, aliás. E o primeiro tempo foi aquilo que a gente viu, foi um massacre do Flamengo. E depois, no segundo tempo, conseguiu a vitória com um golaço do Samuel, que também está jogando bem. Eu falei aqui antes do ar, falando com o Juca, com o Trajano e com o Danilo, para mim, assim, é Libertadores, é jogo único, é mata-mata, não sei o quê, mas, cara, o Flamengo ele tá num lugar muito diferente de todos os outros, para mim. Queria saber o que você acha. Concluindo você a pergunta para o Mauro. O que a gente pode esperar desse jogo de amanhã? Pois é, também tem esse jogo de amanhã. Essa é uma questão, né? O Flamengo, que vai ser desse jogo de amanhã? O Flamengo precisa ganhar o jogo de amanhã para colar mais ainda no Palmeiras, se for o caso. E o Cruzeiro precisa ganhar do Atlético terça-feira na Copa do Brasil, né? Imagino que o Arthur Jorge não coloque força máxima, porque agora o que resta a ele para disputar o título mesmo é a Copa do Brasil e o adversário é justamente o Atlético Mineiro. Então, imagino que amanhã os dois times vão estar mudados, mas imagino que o time do Cruzeiro seja parecido com aquele que venceu o Corinthians fora de casa no final de semana, né, que tinha várias reservas em campo. É o que eu imagino, né, pela importância que ficou ainda maior do jogo, desse jogo contra o Atlético Mineiro, porque o Cruzeiro está fora da Libertadores. Bem, tirando o aspecto arame liso, né, dificuldade para converter em gol as chances criadas, o primeiro tempo do Flamengo foi realmente manual, né? Aliás, a atmosfera do Maracanã estava perfeita, a torcida teve a participação excelente. A gente tem sempre a dúvida, né? Isso do futebol brasileiro, né? Até no futebol mundial. Isso acontece na Inglaterra, acontece em muitos lugares. A elitização leva muitas vezes um público que não tem um comportamento tão participativo, mas foi o ingresso muito caro, de mais de 8 milhões, mas a torcida participou o tempo todo o estádio, foi realmente uma mobilização muito importante e fundamental para criar a atmosfera necessária. Eu achei que o Cruzeiro ficou muito assustado. Até conversava durante o jogo, estava lá no Maracanã e falando pelo WhatsApp com um colega que estava lá dentro, à beira do campo, né, lá embaixo, vendo o jogo de perto. E ele até comentava que os jogadores do Cruzeiro estavam discutindo muito no primeiro tempo, o Gerson dando bronca em todo mundo, porque o Cruzeiro não conseguia ficar com a bola. Teve um momento, quase metade do primeiro tempo, o Cruzeiro tinha 28% de posse de bola, não conseguia trocar 3 passes. O Flamengo pressionava, recuperava, reiniciava novos ataques. Foram 10 finalizações em 17 minutos contra o Cruzeiro, que é uma ótima equipe, né? Então foi de fato o primeiro tempo de manual. O gol é um gol muito bem construído. O Samuel Lino arrasta o Fabrício Bruno lá para o canto, lá para a ponta esquerda, e aí abre o espaço para onde entra o Arrascaeta na tabela com o Pedro. O ótimo passe do Pedro, que foi talvez um dos melhores em campo, com toda certeza, e o gol do Uruguai. E a jogada começa, aí a importância de zagueiro que sabe jogar bola, que sabe dar um passe. A jogada começa quando o Léo Pereira, sem marcação naquele momento, avança, porque é normal, você marca os principais jogadores, deixa o zagueiro solto, os dois zagueiros sabem jogar, e ele progride com a bola, chega lá, quase na intermediária ofensiva, faz um passe muito bom para o Arrascaeta, e dali começa o lance. Arrascaeta, Pedro Arrascaeta, o Lino arrasta o Fabrício Bruno. Quando o Fabrício Bruno vê o Arrascaeta, ele tenta recuperar, não dá mais. O Uruguai já está em condição de finalizar e faz um bonito gol, né? E o segundo tempo, o Flamengo cai muito, o Cruzeiro reage também, né? Eu não acho até que tenha sido opção do Leonardo Jardim recuar, eu acho que ali o Cruzeiro empurrou o Flamengo para o seu campo, voltou de uma outra maneira, aí consegue o seu gol. Acho que o Rossi de novo deixa a desejar, uma bola defensável, ele mal colocado, muito para o lado esquerdo, nem foi praticamente na bola e acabou tomando um empate. Mas aí o Flamengo reage bem e consegue chegar ao gol logo depois, aí vem o banco, aí é a grande diferença, né? Faz 2-1, já entra Paquetá, Carrascal, aí você vai tirando os caras que estão mais cansados, até pela pressão alta que foi exercida por boa parte do primeiro tempo, especialmente, e você tem outros caras muito bons no banco, você vai mantendo aí o nível, melhorando, de novo subindo o nível, né? Acho que essa é uma diferença bem grande. O Flamengo, como a gente falava antes, o Cruzeiro é um ótimo time, o Flamengo tem um time melhor. Quando o Flamengo consegue encaixar seu jogo, jogando da maneira correta,
não é jogar em transição, é jogar dessa forma, ainda mais em casa, é um adversário muito difícil de ser batido, sem dúvida alguma. Acho que foi a grande atuação da Copa Libertadores até aqui. Acho que é um reflexo claro do que está acontecendo no clube. O técnico insistiu durante o período em colocar o time para jogar de uma forma que é inadequada com relação ao perfil do elenco e do time, e do clube, e da torcida e tudo mais. Acho que por desconhecimento do que é o Flamengo, né? Mas os jogadores entraram em ação e conversas têm acontecido no dia a dia do clube, e ele acho que cedeu de forma inteligente, eu creio, para permitir que o time jogue a sua maneira, que não é só a maneira do Felipe Luiz, não, é a maneira do Flamengo, não é? É como joga o Flamengo. E os últimos técnicos, todos eram técnicos de posse de bola. Você pode pegar o Sampaoli, o Tite, o Felipe Luiz, que aprimorou o trabalho dos seus antecessores, todos têm proposta de jogar com a bola. E aí tentou fazer do Flamengo, em alguns momentos, um time de transição. Não é o perfil do elenco. Um time que tem um Jorginho que jogou para burro, não é um time para jogar em transição. A não ser situações específicas, quando você está fora de casa, o adversário te impõe uma situação de jogo que você é obrigado a jogar assim. Como opção e dentro de casa, como foi, por exemplo, o primeiro tempo contra o São Paulo, é inadequado e inaceitável, eu diria. Então isso mudou, naturalmente melhorou o futebol do time, foi uma vitória bem importante. E o Cruzeiro até meio que conformado depois com o resultado, porque de fato foi inferior. A vontade do time do Cruzeiro leva tempo, né? O Flamengo está montando esse time há muito tempo. Com chegadas e partidas, à medida que os jogadores vão saindo, vão sendo negociados, vão parando, vão ficando mais velhos. O Cruzeiro começou há pouco tempo a montar uma equipe forte. E se continuar tendo esses investimentos, vai estar mais forte a cada temporada. Mas ainda está patamar abaixo, isso ficou bem claro, acho que no confronto dos dois jogos. Porque o Cruzeiro não conseguiu se impor também jogando em casa na partida de ida, quando terminou empatado em 1-1. Trajano e Danilo, primeiro é o reencontro do Leonardo Jardim, né? O cara se encontrou desse jeito que o Mauro tá falando. O cara que a semana passada, todo mundo falando, pô, tá errado, não é possível e tal. E o segundo é um certo pecado, né? Um time como o Cruzeiro cair tão cedo. Deu um baita azar de pegar o Flamengo. Não sei. Mostrasse um pouquinho mais de competência. Você pega o Grandalhão, mas você também é tido e havido como um time forte. No Mineirão podia ter jogado melhor. Do que dado, participado melhor do jogo. Deixando o jogo para o Maracanã para ele jogar segurando a peteca. Curioso nesse confronto Cruzeiro e Flamengo, como tem um cara que jogou lá e jogou cá. Principalmente o Cruzeiro. Arrascaeta e Gerson. Começa pelo técnico, Leonardo Jardim. Técnico dos dois. O técnico dos dois, é isso. Aí você tem o Arrascaeta e o Gerson. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Não é? A lei do ex estava ali. O Arrascaeta cumpriu, né? Cumpriu. O Gerson não. Eu só já destaquei no início, mas só voltando para esse jogo rapidamente, que deu gosto de ver, por isso que na enquete... Você pode mostrar a enquete de novo para o pessoal? Por favor, a enquete. Acabou, vou dar uma parcial. Parcial? Que eu falei, bom, se vê que o que mais me chamou a atenção realmente foi o Flamengo, mas eu às vezes não gosto do Pedro. Eu acho que o Pedro, às vezes, a gente espera que ele vai resolver, não resolve e tal. Mas com uma atuação dessa, dá gosto. Foi jogo dá gosto. Porque o papel do centroavante ali não é só fazer gol, é a participação dele. Duas jogadas de Dr. Sócrates. O Pedro, quando funciona... é Pedro. Incrível, né? Porque às vezes, quando ele não funciona, dá uma sensação de, muito toquinho, muito não sei o quê. Mas quando acerta... Volto e vou dizer isso pela última vez, prometo. É imperdoável o Ancelotti não ter levado o Pedro para a Copa do Mundo. Você pode dizer, não, mas ele ali não estava num grande momento. Não estava num grande momento, mas também não estava num mau momento. O pior foram as lesões. Não, sim, não, mas, foi nem o momento. Mas quem que ele levou de centroavante? Não, eu concordo com você. É só o ponto da lesão. Não, e teve um tempo grande para treinar a equipe lá fora. Não, é imperdoável. Eu acho simplesmente imperdoável. Nunca mais vou falar disso, tá? Ok. Espero que na próxima convocação ele esteja. Muito bem. O Flamengo, a gente viu exatamente o que fez. Acabamos de falar. Tomara que não. Pois é, o rubro-negro. Chega, Insuportável seleção. Pelo amor de Deus, vai voltar essa desgraça aí de data FIFA. Tem uma data FIFA de super data 5 FIFA, meses jogo do outro lado do mundo. Isso é um absurdo, cara. Não deveria convocar nenhum jogador que atua no Brasil. Já que eles querem ir lá para o outro lado do mundo, leva os caras da Europa que já estão metade do caminho. Isso é uma grande sacanagem, gente. Eu tô com o Mauro nessa. Isso é uma grande sacanagem. Você imagina, cara? Não, você imagina os jogadores saírem daqui para jogar do outro lado do mundo com os times, como diz o Trajano, mequetrefe já. Estão de sacanagem, cara. Isso é um tremendo absurdo. Isso depois dessa Copa do Mundo interminável de 1 mês e meio. Isso é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira isso aí. Falar em Copa do Mundo... Ainda vão parar o futebol brasileiro ano que vem por 1 mês para a Copa do Mundo feminina, que é um outro absurdo. Parar por 1 mês. Os clubes vão ficar 1 mês sem faturar. Poderia muito bem a Copa do Mundo feminina acontecer e o futebol seguir normalmente, mas não pode no Brasil. Tem que parar, enfim. Mas essa é uma longa discussão. Né? E esse comentário não tem nada a ver com misoginia ou coisa parecida antes que algum elemento venha levantar essa bola. Estou falando de futebol e negócio. Os clubes vão parar por 1 mês, gente. 1 mês. 1 mês, sem faturar, sem jogar, sem ter renda, sem expor seus patrocinadores, mas tem que pagar a conta no final. Já pararam esse ano
E vão ter que parar de novo. E os que não foram ao Mundial de Clubes pararam também no ano passado. Né? Param todo ano. É complicado isso aí, cara. Mas foi um pouco discutido. Bom, tá aí. Esse foi o Posse de Bola com elenco completo. José Trajano, Kifuri, Danilo Lavieri, Arnaldo, Mauro César e Tirone no comando. Cara, o que me chamou a atenção foi Zé Trajano chutando o balde com a qualidade, o futebol jogado dos times brasileiros. Os caras comentaram muito sobre o futebol sul-americano, que deixa a desejar, assim, aquele jogo lá do time que enfrentou o Corinthians, pelo amor de Deus, time ruim, e todos os outros. Mas o brasileiro, Fluminense, Palmeiras e o Corinthians não apresentaram um futebol tão assim para se classificar. E o Zé Trajano chuta o balde. Tá de parabéns. A outra é o Kifuri, cara. O Jorge Kifuri. O Kifuri, até ele, corintiano, não acredito que o Corinthians passa pelas semis com o nosso Mengão. O que o Flamengo tá jogando empolga a todos. Só tem que manter isso aí. Só. Apenas isso. E aí o Kifuri chega aqui. Uma pena, vou falar a última vez. O Ancelotti não ter levado o Pedro, Mauro chuta o balde. A nação pensa exatamente isso. O Pedro não precisa ir para a seleção. Esquece seleção. A seleção é a Seleflá pra gente. Joga bonito, representa. E nos dá alegria, é lógico, né? Mas enfim, o vídeo é só. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, é importante, ajuda demais. Hypa, compartilha com a geral rubro-negra. E nos comentários, dê sua opinião. Vamos interagir, tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.